Oi, gente, hoje é sexta-feira, mas não é dia de resumo semanal. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou tomar a iniciativa de promover algumas mudanças na estrutura dos vídeos do Fora de Curva. Em primeiro lugar, como eu falei, sexta-feira não vai mais ser o dia do resumão semanal, pelo menos em termos experimentais. Eventualmente nós voltamos à velha rotina. Eu vou fazer esse vídeo com a síntese dos assuntos da semana no sábado ou domingo, ainda vou decidir. Também nós não vamos ter, por enquanto, o quadro Crônicas Fora de Curva. O que acontece? A intenção é tornar os vídeos mais objetivos, ocupando menos tempo dos espectadores. Cada pessoa tem uma preferência, tem gente que gosta muito, por exemplo, das crônicas, depois eu vou avisar o que vai acontecer, mas em relação à síntese e aos assuntos do dia, há uma certa divisão. Tem gente que gosta, tem gente que gostaria de ver sobre sexta-feira uma análise dos assuntos de forma mais detalhada. Então, seguindo as orientações do público, eu vou começar a fazer essa divisão. Então hoje, sexta-feira, nós vamos ter 3 assuntos. O primeiro diz respeito ao resultado do IBC-BR, a prévia do PIB do Banco Central de agosto, que caiu em relação a julho, mas vamos fazer uma análise mais profunda, bem legal. Depois nós vamos abordar um acerto e um erro no mesmo dia da Petrobras e uma manifestação, finalmente, do governador de Minas, Romeu Zema, se manifestando contra os carros elétricos no Brasil, a favor do etanol. Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso, se está certo ou está errado. E quanto às crônicas do Fora de Curva, esqueci de falar, eventualmente, espero que seja muito em breve, eu vou estar abrindo um novo canal, que ainda não tem um nome definido, tem algumas opções, no sentido de concentrar aí nesse novo veículo as coisas mais irreverentes, mais interessantes que acontecem no Brasil e no mundo, mas sempre não perdoando ninguém, pegando os fatos, interpretando os fatos e achando alguma graça neles eventualmente. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva. E vamos pro trabalho agora, gente. Bom, começando pelo dado do Banco Central IBC-BR, que é a prévia do PIB brasileiro de agosto, deveria ter saído, ter sido publicado, aliás, ontem não foi, acabou sendo hoje sexta-feira. De acordo com a mensuração deles, em agosto frente a julho, o Produto Interno Bruto brasileiro caiu 0,77%. Mas, como eu já falei várias vezes para os espectadores aqui do canal, eu não costumo fazer essa comparação mês a mês. Até algum tempo atrás era possível porque existe uma coisa chamada sazonalidade, ou questões específicas de temporadas. Julho sempre vai ser diferente de agosto, que vai ser diferente de outubro, de novembro, dezembro, assim por diante. Isso pode passar por metodologias econométricas, estatísticas, que fazem um alinhamento, uma dessazonalização das informações. O problema é o seguinte: pelo efeito da pandemia do coronavírus em 2020, os efeitos estatísticos também em 2021 e 2022, ainda eu acho que não há segurança de analisar essas informações dessa forma. Então eu vou manter a tradição de pegar esse dado de agosto de 2023 e comparar com o mesmo período do ano anterior, ou seja, agosto de 2022. Assim como uma análise do que vem acontecendo nos últimos 12 meses ou as séries analisadas. Então vamos lá para o gráfico, para a ilustração, que ela está bem esclarecedora. Olha, então nessas comparações que eu falei para vocês, tanto mesmo mês do ano anterior como crescimento ou queda em 12 meses, os resultados do Produto Interno Bruto brasileiro em agosto ainda são positivos. Houve uma expansão de 1,28% de agosto de 2023 frente ao mesmo mês de 2022, e na análise de 12 meses a alta do PIB brasileiro é de 2,82%, pelo menos até o mês retrasado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tanto a linha que mede o PIB anualizado, quanto as barras, que no caso é o PIB na comparação com o mesmo mês do ano anterior, mostra uma tendência de forte desaceleração. Olha só, lá em abril, em termos de 12 meses, o Produto Interno Bruto brasileiro estava crescendo 3,69%, agora está 2,82%. Em primeiro lugar, isso aí mostra o quê? Sim, a economia está desacelerando. Quando ela começa a crescer mais lentamente, é o que os economistas falam em desaceleração. E no caso, isso aí até é admitido pelo próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que disse que realmente o terceiro trimestre, ele coloca como previsão isso, mas o terceiro trimestre já acabou, porque nós estamos em outubro, que é quarto trimestre. Então,
julho, agosto, setembro, que foi o terceiro trimestre de 2023, segundo Haddad, foi realmente um período muito difícil para a economia brasileira. Era o que nós estávamos comentando aqui, o que eu estava dizendo para vocês. Então, nós temos agora um crescimento anualizado, como eu falei, de 2,82%, tendência continua sendo de desaceleração, e isso joga lá por água abaixo aquela ideia, a projeção do FMI, do Banco Central e do próprio Ministério da Fazenda de que o Produto Interno Bruto brasileiro ia crescer mais do que 3% agora nesse ano. Eu ainda vejo, faltando 5 meses para serem contabilizados. Na nossa realidade aqui, falta um pouco menos de 2 meses e meio para finalizar o ano, como está correndo, né? Mas, nas estatísticas do Banco Central e do próprio IBGE, a atualização dos dados vão no máximo até agosto. Então falta setembro, outubro, novembro, dezembro, com a tendência muito clara, a meu ver, de continuar esse processo de desaceleração e chegando no setor produtivo, especialmente em serviços e varejo, a um ponto negativo entre outubro e dezembro. Então, gente, se o Brasil crescer, vai ser por conta da herança do primeiro semestre e essa expansão da economia brasileira no final de 2023 seguramente não vai passar dos 2%, acredito que seja até menor. Quanto à relação de agosto frente a agosto do ano passado, as barras que mostram, pode ver, houve uma pequena reação em relação à mensuração de julho, segundo esses dados do Banco Central, mas a base das informações também são coletadas junto ao IBGE. Entretanto, fica muito claro o processo de desaceleração da economia brasileira. Seria prudente nós nos preocuparmos com isso desde já, porque é quase certo que na abertura de 2024 nós vamos estar falando de cenários lamentavelmente negativos. Vamos para o próximo assunto então, gente. Hoje a Petrobras anunciou uma alta de 6,6% no diesel e uma redução do preço da gasolina em 4%. Relembrando, eu acho que foi ontem, mas foi nessa semana, eu até fiz uma advertência à Petrobras, foi ontem, exatamente ontem. Eu fiz uma advertência à Petrobras no sentido de que, se o preço internacional do barril está crescendo, já passou de $93, então, lamentavelmente, dentro do quadro atual de uma estatal monopolista que importa diesel pela falta de capacidade de refino aqui no Brasil, o preço desse combustível deveria, assim, lamentavelmente ser reajustado para que a própria Petrobras não entre no prejuízo e esse prejuízo se volte contra a gente em preços maiores no futuro ou aumento da carga tributária, porque é uma estatal e quando a estatal tem prejuízo, é o Caixa da União que tem que pagar esse prejuízo e nós que fornecemos o dinheiro para o Caixa da União. Bem compreendido? Quanto à queda do preço da gasolina, aí depende da fórmula de cálculo deles, mas nesse ponto achei uma medida correta, lamentavelmente correta da Petrobras dessa alta do diesel. Melhor seria, mas aí não é a alçada da estatal, que isso fosse compensado por uma redução tributária do preço dos energéticos, que voltou a toda a carga em meados desse ano. Se bem que, especificamente pelo diesel, isso não aconteceu por conta de uma medida provisória mal calculada do próprio governo federal, que acabou caducando, então os impostos federais sobre óleo diesel caíram para zero, mas ICMS não, e numa situação dessas, seria até bom os estados reavaliarem a sua cobrança de imposto sobre esses combustíveis. Na verdade, eu já falei, sobre energia, incluindo aí combustíveis, eu entendo que não deveria haver cobrança de impostos nenhum, porque isso é a base do funcionamento de qualquer economia. Quanto mais impostos incidem sobre esse setor, mais lento, mais vagarosamente a economia brasileira ou a economia de qualquer país se reproduz. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, dá uma olhada em modelos de países bem-sucedidos. Não cobram impostos sobre combustíveis, pelo menos dessa forma que nós estamos acostumados. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, senador Jean Paul Prates, acredito que está se encaminhando para fazer uma burrada daquelas. Olha só a declaração dele. Vamos colocar a Venezuela no mapa de novo, diz o presidente da Petrobras. Essa é uma reportagem do UOL. Ele fala que a Petrobras está avaliando muito seriamente voltar a investir na Venezuela.
já que os Estados Unidos, em função de toda essa crise da guerra no Oriente Médio, está flexibilizando um pouco a relação, o boicote ao petróleo venezuelano em função de uma possível escassez global, ou seja, ele está provocando um aumento da oferta global, mas, claro, com a condição de que as eleições à presidência da República na Venezuela ocorram realmente em 2024 com fiscalização internacional. Existem condicionantes. Então, deu um molezinho para a Venezuela, isso é verdade. Mas será que isso justifica que o Brasil, por conta disso, volte a investir naquele país? Lembrando que os venezuelanos ainda têm um débito de calote, não pagar dívida, de 720 milhões de dólares com o Brasil dos anos passados. Poxa, quem não paga as contas vai ter crédito de novo? Primeiro paga as contas, pelo menos é o que se costuma fazer nas relações comerciais e financeiras. Se o Brasil começar novamente via BNDES ou via investimento da Petrobras ou de outras, especialmente estatais, os privados façam o que quiser, investir na Venezuela, vai ser uma brutal traição ao povo brasileiro. E agora, para encerrar o Fora de Curva, vamos finalmente tratar da manifestação do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, de que o incentivo aos carros elétricos no Brasil seria um erro estratégico. Mas antes de analisar os argumentos dele, não esqueça, já que é a última matéria de hoje do Fora de Curva, não esqueça do seu like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contato e, para quem é novo, para quem está assistindo esse canal pela primeira vez, faço o convite. Inscreva-se que certamente você vai se interessar pelos conteúdos que nós desenvolvemos aqui. Mas vamos falar do governador lá das Minas Gerais, o Zema. O que ele está dizendo? Por que ele está contra o carro elétrico? Ele diz que a introdução especialmente incentivada desse tipo de veículo ou desse tipo de força motriz, abandonando a combustão interna, vai custar ao Brasil milhões de empregos. A defesa direta dele é para o etanol, em favor do etanol, mas ele pensa também na questão das autopeças. Por exemplo, quem produz motor de combustão interna, se houver uma lei que faça, que obrigue as pessoas a trocar seu carro pelos elétricos, então as fábricas de motores para veículos vão perder a sua função. Escapamentos também, várias peças entre uma tecnologia e outra mudam. E ele chama atenção para isso. Ele diz que vão ser milhões de empregos perdidos de uma cadeia produtiva que não vai ter mais sentido. Olha, eu concordo e discordo dele. Vamos imaginar que sim, os carros elétricos rapidamente substituam a combustão interna. O que vai acontecer? Evidentemente, milhões de empregos deixarão de existir, mas eu sempre falo, a gente não pode ter esse foco para olhar, para trancar o progresso econômico. Se fosse assim, nós teríamos ainda a obrigação de estar andando em carruagens, porque aí daí vão pensar, coitadinho dos fabricantes de roda de carruagem, de chicote para cavalo, eles perderam seus empregos. Isso aconteceu porque existiu uma tecnologia que foi, então, os motores a combustão interna, que substituíram a tração animal, fazendo com que as pessoas gradativamente migrassem de um mundo para outro. Na questão da eletrificação, pelo que projeta especialmente Estados Unidos e União Europeia, a tendência vai ser essa. É claro que ainda necessitamos de baterias com capacidade de armazenamento de carga mais eficientes para os carros andarem por maiores distâncias. Ele defende a preservação da combustão interna para assegurar empregos que seriam eliminados. Eu já disse algumas vezes, quando uma tecnologia cai, outra sobe, sim, empregos deixam de existir, empresas vão para o saco, mas ao mesmo tempo surgem milhares, milhões de outras atividades que, mediante reconversão, pode fazer uma adequação nessa mão de obra, nesses trabalhadores, nesses empreendedores que perderam sua função pela atividade que ocupavam antes. Eu vejo assim, eventualmente o progresso pode ser cruel, temporariamente, mas isso não é argumento para que ele seja contido. No entanto, tem outro argumento do Romeu Zema que eu considerei plausível, é de se pensar. Olha o que ele disse. Nosso carro a etanol, que muitas vezes é esquecido, ele é tão sustentável quanto, ou até melhor que o carro elétrico, afirmou o governador mineiro na noite de quinta-feira, dia 19, ontem.
Muitas vezes o que nós estamos assistindo é um carro elétrico na tomada e o que está lá atrás gerando essa energia é uma usina termoelétrica altamente poluente. Vamos lembrar, gente, o carro elétrico passa por incentivos por ser um meio de locomoção propelido a um combustível não poluente. Mas o negócio é o seguinte, eletricidade tudo bem, não gera CO2. Mas como o Zema falou, se a geradora de eletricidade que fornece o combustível, seja energia elétrica para o carro, é uma termoelétrica, ela é mais poluente e gera mais CO2 que um carro movido a etanol. E o que ele está falando tem procedência. Parte de um estudo de uma empresa alemã, a MAHLE, que aponta que um carro 100% elétrico, abastecido, como eu falei, por termoelétricas, produz mais gás carbônico aqui no Brasil do que um veículo movido a etanol. Segundo essa pesquisa, nessa circunstância do carro elétrico abastecido por termoelétrica, a geração é de 17,6 toneladas de CO2 em 10 anos. Não sei qual é o tempo, qual a quilometragem média medida para chegar a esse número, contra 12,1 toneladas do biocombustível, do etanol. Então, nesse ponto, ele tem razão. Mas tem uma questão. Aqui no Brasil, esse argumento é um pouco frágil, contrariando agora o governador Zema com todo respeito. Negócio é o seguinte, a nossa base de produção elétrica é predominantemente hidro, vem das hidrelétricas. Em segundo plano, nós temos a eólica e até uma coisa de solar. As termoelétricas normalmente são usadas em modo de emergência, quando há uma seca, uma estiagem muito grande, alguma dificuldade no sistema, para complementar a eventual falta de energia. Então, esse argumento novamente fica sensível. Respeito ele, mas nesse ponto eu discordo. Se o carro elétrico se mostrar mais viável, não só na questão ambiental, mas essencialmente na questão econômica para o consumidor, devemos seguir adiante nesse progresso técnico da humanidade. Gente, o vídeo por hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos. Se gostaram, não esqueçam, novamente eu vou pedir do like, do compartilhamento e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, não esqueçam da inscrição, porque daí vocês vão ser avisados, clicando no tal sininho das notificações, de cada vídeo que for ao ar do canal, logo quando ele é lançado. Um baita, um excelente final de semana para cada um de vocês. Até breve, tchau. E talvez esse até breve seja agora no final de semana com o resumão semanal. Ainda vou decidir. Até mais.